Oi, sou Marísia, professora aposentada. Nasci em Taperoá, mas com 5 anos fui morar em Nilo Peçanha. De lá despertou de mim a vontade de ser professora brincando com minhas amigas. Era uma folha, era uma piaçava, e ali comecei a brincar disso. Eu resolvi que um dia eu seria professora. Tenho 65 anos. Gostei muito do que eu fiz, deu muito certo a minha intuição de ser professora e trabalhei, nesse ramo há 30 anos. Hoje eu estou aposentada, por gostar muito de ser professora. Eu ainda convivo com alunos, com mães, dando banca aqui dentro de minha casa. Cheguei nas escolas em 1980. As escolas de 1980 eram muito tradicional. A disciplina era muito rigorosa, a tecnologia não existia e tudo era sobre quadro, biblioteca, enciclopédias, dicionário Aurélio, para que o trabalho desse andamento. Passaram-se 10 anos, 1990. A escola foi mudando aos poucos. Eu fui mudando aos poucos. O governo me propôs muitos cursos para me profissionalizar mais ainda, para o meu dinamismo melhorar em relação a mim. E eu trabalhei melhor, porque estudei melhor, mais um pouco, vários cursos, vários certificados me ajudaram bastante. Eu trabalhava assim. A criança, tudo aprendia ali na escola. Tudo aprendia com sucatas, tudo aprendia em equipes, trabalhos em equipes. Não existia mais na minha sala de aula, aquela fila, aquela coisa tradicional de fila. Então, os alunos foram para o chão, os alunos foram para a rua, os alunos foram para o campo para aprender com mais facilidade. Em relação às matérias, quarta série não poderia ir para um ginásio sem dominar a gramática. Substantivo, artigo, adjetivo, pronome, verbo, conjunção, interjeição, advérbio, sujeito, predicado, morfologia das palavras. Assim mesmo com a matemática. A matemática eu ensinava de uma maneira bem lúdica. Uma semana multiplicava 2, dividia 2. O dever de casa era multiplicação e divisão de 2. Sexta-feira, prova de 2. Uma semana era o suficiente para a criança aprender para dominar aquela tabuada de 2. Sendo assim, passando 9 semanas, eu chegava na tabuada de 9. Então, com 9 semanas, os meus alunos já dominavam as 4 operações. E aí eu vinha trabalhar tranquila, com adição, subtração, problemas, expressão numérica, MMC, MEDC, múltiplos, divisores, intersecção de múltiplos, porcentagem, numeração decimal, números romanos, com a base de investir, exceder meio de 1 até 9 e subtraindo na hora que poderia subtrair. E hoje, o que a gente vê é uma escola totalmente diferente. Uma criança, ela deve ir para um ginásio para que um professor de lá não tenha que se queixar desse aluno. O aluno tem que saber, ir para o ginásio sabendo que o junto de um verbo, antes de um verbo, ele é um pronome. E o junto de um substantivo, ele é um artigo. Então, no texto era trabalhado toda a gramática
quando você dava a gramática, você aí ia ter condições de ir para o texto. Você ia para o texto de acordo no assunto que você estava. Se era pronome, circule os pronomes. Se era o verbo, circule os verbos. Se era artigo, circule os artigos. Então, a criança dominava a gramática dentro de um texto. E aí, no final de tudo, quando passaram-se quase 20 anos, eu recebo uma universitária me perguntando: professora, qual foram os melhores alunos? O de antigamente ou o de hoje? E eu respondi para ela, e ela ficou muito surpresa. Os melhores alunos são de hoje. Por que assim são de hoje? Que antigamente os pais respeitavam os professores, os alunos respeitavam os professores. Aí eu fui explicar para ela. Porque hoje a mudança veio de mim. Quando o professor muda a sua maneira de ensinar, como tratar o aluno, todo o trabalho caminha para melhores notas. E não tem como você negar que quanto mais você se especializa, seus alunos vão ficar pior. Os seus alunos só irão melhorar quando você se capacitar, quando você se entregar para esse trabalho tão nobre. Porque um médico, se escola boa for aquela que mata, hospital bom é o qual? Então, assim, se você pega um aluno e ensina de qualquer maneira, você pode estar aleijando um. Porque o médico, ele se fizer um trabalho errado, ele mata. Mas um professor, ele aleja, ele leva aquela imagem pro resto da vida dele. Que a gente possa cada dia mais entender que gente tem que tratar como gente, com cuidados, para que tudo ocorra bem na educação. Eu hoje, por gostar tanto de ser professora, trabalho aqui em casa, em banca, e graças a Deus as pessoas gostam muito do meu trabalho. Faço um trabalho do jeitinho que eu fazia quando eu era professora lá em Nilo Peçanha, trabalhando pelo Estado.